O rio Alcobaça tem grande importância histórica para a região sul da Bahia. Desde os tempos coloniais, ele serviu como rota de navegação e transporte, facilitando o desenvolvimento de povoados e a atividade agrícola ao longo de suas margens. Ao longo dos anos, ele testemunhou o crescimento das comunidades locais e a expansão da produção de cacau, madeira e outras riquezas naturais. Hoje, o rio Alcobaça enfrenta desafios como o assoreamento, desmatamento das margens e poluição, resultado de atividades humanas e da falta de preservação adequada. Apesar disso, ele continua sendo uma fonte de água vital para a população local e um importante recurso natural da região. Projetos de recuperação e conscientização ambiental são essenciais para garantir a sobrevivência do rio e dos ecossistemas ao seu redor. O caminho que ele percorre. Bom, o rio Cobaça percorre um longo trajeto desde o seu nascimento em áreas de matas e serras até alcançar a planície litorânea. Ao longo do seu caminho, ele atravessa áreas rurais, plantações e pequenas comunidades, sendo fundamental para a agricultura e para o abastecimento de água em seu redor. Seu curso termina nas belas praias de Alcobaça, onde desemboca no mar, enriquecendo ainda mais a paisagem natural de sua região. Onde nasce e onde deságua. O rio Alcobaça nasce na região serrana do município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. De lá, ele percorre vários quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico, próximo à cidade de Alcobaça. Sua foz é marcada pelas belas paisagens e uma fonte de presença de turismo no local. O rio Alcobaça é muito mais do que apenas um corpo d'água. Ele é uma verdadeira fonte de vida para as pessoas ao seu redor. É dele que muitas famílias tiram água para o dia a dia, para a agricultura, a pecuária e também para a pesca, que é uma das principais atividades de subsistências em várias áreas ribeirinhas. Além disso, o rio Alcobaça abriga uma rica biodiversidade com várias espécies de plantas e animais que dependem diretamente de suas águas limpas e de suas matas ciliares bem conservadas. Sem falar na importância cultural e no valor que ele tem para o lazer e o turismo local. Por isso, é fundamental que todos nós tenhamos consciência da necessidade de preservar esse rio. Cuidar da Alcobaça é cuidar da nossa própria qualidade de vida e do futuro da nossa região. Qual a importância do rio para a nossa cidade, tanto quanto ambiental, quanto economicamente? Bom, Murilo, o rio Alcobaça, não é o principal, ele é o único rio que corta a nossa cidade. É dele aonde sai captado a água para abastecimento da cidade. Então ele tem uma importância gigantesca, porque nós não temos uma outra fonte de água que seja suficientemente abundante para abastecer Teixeira de Freitas como um todo. Então não existe. A gente tem muitos córregos que passam dentro da cidade, mas esses córregos não têm um volume de água suficiente para atender às nossas necessidades. Então ele tem uma importância ímpar. Sem esse rio não haveria cidade de Teixeira de Freitas. Quais são os principais desafios enfrentados para poder preservar a qualidade do rio, da água e do flora, do ecossistema? Bom, a questão do rio, como a gente já sabe da importância dele, nós temos um problema, assim, não vou dizer um problema, tem uma dificuldade muito grande porque ele é um rio federal. Então ele é um rio que nasce em Minas Gerais e de Minas ele vem descendo, passando por vários municípios baianos até chegar em Teixeira, e de Teixeira ele desloca lá para Alcobaça, né? É tanto que esse rio ele tem dois nomes, né? Ele tem rio Itaém e rio Alcobaça. A parte de cima ele é mais conhecido como rio Itaém, ele é mais conhecido como rio Alcobaça quando chega daqui de Teixeira, que vai chegando perto de Alcobaça. Mas assim, o problema é que como ele passa por outras cidades e o município não tem poder sobre essas outras cidades, não tem força para implantar legislação que seja cumprida nesses locais,
Então isso nos dificulta, porque a gente tem que fazer uma gestão compartilhada desse rio. Bom, a cidade tem algum planejamento de manejo de recuperação do rio? A cidade ela está com manejo, está implantando um manejo de recuperação dos córregos que passam dentro da cidade. Então a intenção que você vai fazendo esses córregos vai fazer uma melhora na qualidade de água do rio. Porém, como eu falei com você, o rio é mais extenso, ele passa em outro estado, então a gente não consegue abranger todo ele, mas dentro do município a gente está fazendo o possível. Quais são as principais fontes poluentes identificadas no rio e quais medidas estão sendo tomadas para diminuir elas? Vou voltar de novo a falar do rio como um todo. Esse rio ele é muito extenso, então ele passa por usinas de álcool, ele passa por cidades onde jogam dejetos de esgoto dentro dele, ele passa por frigoríficos, ele passa por fazendas, ele passa por áreas de plantio que podem cair veneno dentro dele. Então há uma quantidade muito grande de poluentes que podem atingir esse rio. Dentro da cidade de Teixeira de Freitas, dentro do município, nós temos o cuidado para que não permita que os esgotos caiam dentro dele, os esgotos da cidade de Teixeira de Freitas. Só que eu não consigo fazer isso com o esgoto da cidade de Medeiros Neto, com o esgoto da cidade de Itaém, que está antes de Teixeira de Freitas. Uhum. Como o rio é monitorado e existe algum tipo de programa de monitoramento da água e da qualidade de vida que possuem nele? A Embasa, ela faz um monitoramento da água que nós bebemos. Então, ele monitora a água que entra e a água que sai para o tratamento para Teixeira de Freitas. Esse é o monitoramento que existe da água que cai na nossa torneira, que é feito pela Embasa e nem pela Prefeitura. A Prefeitura ela não tem um monitoramento rotineiro da qualidade dessa água, só quando há algum problema, que aí a gente é acionado e a gente vai verificar o que está acontecendo. Mas existem um comitê de bacias que ele não é municipal apenas, ele abrange, ele é regional e ele acaba verificando essas águas e a qualidade desse rio como um todo. Quais parcerias são feitas com organizações ambientais, universidades, escolas para poder promover a saúde desse rio? A prefeitura hoje não tem nenhuma parceria ativa com nenhuma instituição com relação ao monitoramento e à qualidade de água desse rio. É feito alguns trabalhos isolados, com uma universidade, um trabalho isolado com um produtor rural, mas isso não está sistematizado. E nós estamos abertos a receber propostas para auxiliar no cuidado desse rio, porque a gente entende que esse rio não é apenas uma responsabilidade do poder público, ele é responsabilidade também das empresas e das pessoas, principalmente, que consomem toda essa água. Bom, há algum plano de revitalização das margens do rio, como áreas de lazer ou projetos de restaurações ambientais? O rio Alcobaça, parte dele está dentro do perímetro urbano de Teixeira de Freitas. Então, essa parte que está dentro do perímetro urbano, a intenção do município é revegetar as partes que não estão cobertas ainda. Mas, para isso, ela fazendo parcerias com os proprietários rurais e as pessoas que moram mais próximas desse local. Por quê? Porque essas áreas não são públicas. Elas são uma área de preservação, mas ela não é pública, ela não pertence ao município. Então, o município não pode simplesmente chegar lá, cercar e plantar. Por mais que a lei determine que esse local tem que estar cercado e plantado, o município não pode, por uma questão legal, porque não pertence a ele. Mas ele tem alguns projetos que buscam
trabalhar em parceria com esse pessoal, ou doando muda, ou doando orientação técnica de como fazer e quando fazer. Bom, quais são as perspectivas a longo prazo para esse rio, considerando mudanças climáticas e o crescimento da nossa cidade? Existem alguns estudos que você vai conseguir ter acesso melhor a ele, como na Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Que alguns pesquisadores estão fazendo umas avaliações. O que eu posso dizer é que nos últimos anos, nos últimos 30 anos, essas pesquisas demonstram que o volume de água do rio caiu em 50%. Então, é um volume considerável de queda de água. Se não fizermos algo, pode ocorrer um colapso no abastecimento público de Teixeira de Freitas e na agricultura e na economia geral, porque, como eu falei, ele passa por várias fazendas, várias empresas. Então, é necessário e urgente que se faça algo. Segundo a Embasa também tem um estudo que demonstra que para os próximos 20 anos ela não vê problema no abastecimento de água para Teixeira de Freitas. Então nós temos esses dois estudos, um apontando um problema e outro dizendo que não vai ter. Então é necessário que se haja mais estudos para saber qual deles que estão certos ou se nenhum dos dois, há um meio termo nessa situação. Mas o que deixa claro que mudanças precisam ocorrer. Muito obrigado pela nossa entrevista. De Freitas, morador daqui da Ribeirinhas, desse lugar que chama Prainha, desde a minha adolescência até estou com 67 anos e resido aqui, tá? Eu queria fazer algumas perguntas, se você puder me responder. Como o rio Alcobaça influencia a vida dos moradores da região? No momento é só em pesca e o fornecimento da água que a Embasa capta aqui para fornecer para a cidade de Teixeira de Freitas. Sim, sim. Você percebeu alguma mudança no rio ao longo dos anos? Muita. Desde a minha adolescência era um enriquecimento de muitas árvores, entendeu? Muita mata, muita espécie de peixe. Aliás, espécie de peixe tinha menos. Hoje estão mais espécies de peixe, mas em termos de água diminuiu, há muita poluição, entendeu? Poluição, falta de muita queimadas ao redor, entendeu? A terceira, qual é a maior lembrança ou história que você tem relacionada ao rio Alcobaça? A lembrança é que na época da minha infância, você olhava ao seu redor aqui, no circuito que você está vendo aqui, horizontal, era só mata verde. Hoje é isso que você está vendo aí, o resultado de tudo. Bora mesmo. Não, você não entendeu.